paz do Senhor a todos. Iniciaremos o nosso programa de Acessibilidade em Ação e falaremos de um tema importante para a acessibilidade, que é sobre a adaptação da rotina familiar para atender às necessidades da pessoa com deficiência. Gosto sempre de citar um texto bíblico, pois o servo do Senhor tem como referência a palavra de Deus, e é ela que nos sustenta e nos ensina. A palavra de Deus em Colossenses 3:23 nos diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A nossa família é presente de Deus. Muitas vezes somos surpreendidos com algumas situações que não esperávamos, como é o caso de um diagnóstico de deficiência da família. Mas Deus dará formas para sabermos adaptar a rotina familiar e atender às necessidades dessas mudanças comportamentais familiares. E uma das formas é esta, buscando conselhos, experiências de pessoas que podem contribuir para informações importantes na prática. A nossa irmã, a doutora Maria Min, pediatra especializada em neurologia, tem muito a contribuir com estas informações. Doutora Min, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aquela família que recebe o diagnóstico de uma pessoa com deficiência e qual é a adaptação que essa família tem que fazer na rotina. Isso vai depender muito também da idade que o diagnóstico for dado, mas uma família que está recebendo um bebê, que está entrando na nova dinâmica, então qualquer bebê que chega, ele desestabiliza aquela família que já existe, aquele núcleo familiar que seja composto pelo pai e pela mãe, pelo pai, a mãe e um irmão. Às vezes avós que moram com a família, um novo membro, ele desestabiliza num bom sentido, porque essa família ela tem que se adequar ao novo membro, isso é natural, isso acontece em qualquer família. Quando você recebe, por exemplo, eu tenho uma família e os meus pais vêm morar comigo, por exemplo, desestabilizou. Eu preciso me reorganizar para me adequar a essa nova dinâmica. Se esse diagnóstico é feito mais tardiamente, então isso tudo é o momento em que a família, eu já estou organizada para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, e de repente vem um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele nem sempre precisa ser de uma doença neuropsiquiátrica. Pode ser um diagnóstico de uma enfermidade renal, cardíaca, cerebral, uma epilepsia, por exemplo. Não, a gente só pensa às vezes naquela pessoa que tem um retardo mental, né? Uma deficiência intelectual, um autismo, uma síndrome de Down. Não, é isso também, mas a família ela tem que se adequar a esse diagnóstico. Por quê? O que vem com o diagnóstico? Consultas. Provavelmente são pessoas que vão mais a um sistema de saúde, vão mais ao médico. Quando tu tem que ir na fono, na psicóloga, na psicopedagoga, aí faz ecoterapia, musicoterapia, e a mãe ela passa a ter uma agenda só por conta daquele filho. Então é importante a família, primeiro, calma. Eu sei que é difícil receber um diagnóstico, a gente fica apavorado, nós queremos dar o nosso melhor para o nosso filho, e seja qual idade ele tiver, e a gente nessa ânsia, nós começamos a esquecer de quem cuida. Então a adaptação à rotina, então o irmão que não tem deficiência, o irmão que não está doente, ele precisa se adequar a esse novo núcleo familiar, que os pais vão estar muito mais voltados para aquela criança, porque ela vai demandar mais cuidados. Dependendo das enfermidades, os pais precisam ficar às vezes semanas, meses com a criança no hospital. Então, lembrar do irmão que não tem deficiência. E o que acontece conosco adultos, seja no consultório, em casa, em qualquer lugar? Nós adultos conversamos entre nós. A criança, ela está no nosso meio, ela escuta a nossa conversa, mas nós precisamos dirigir a nossa voz à criança. Nós somos seres de linguagem, então é importante que o pai, a mãe
ou na ausência desses pais que estão lá no hospital com o outro bebê, e muitas situações são urgentes, não tem o que fazer, tem que ser feito, os pais não têm opção, que algum adulto lembre dessa criança, desse adolescente, desse jovem, e fale para ele, explique o que está acontecendo. Porque a criança, quanto mais nova é a criança, mais egocêntrica ela é. E o que é isso? Então tudo é minha culpa. Então se meu irmãozinho está doente, é minha culpa. Se a mamãe e o papai estão cansados e estão só chorando, é minha culpa. Então nós precisamos aliviar para esse irmão. E dependendo da idade do irmão, ele passar a fazer parte dessa rede de cuidados do irmão com deficiência ou com alguma enfermidade, mas lembrando que ele é irmão. Ele não tem responsabilidade pai e mãe, a responsabilidade é do adulto. Então, sim, nós temos que chamar a família, né, e dar responsabilidade, redividir esse trabalho familiar, que antes estava como o quê? Eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu sustento a casa, a mãe cuida da casa, então assim, tem tudo isso. Mas agora nós temos um algo mais, que é sair para os atendimentos. Então, são duas coisas. Dividir a responsabilidade, mas lembrando que o irmão, ele é irmão, ele não é o pai, não é a mãe, e ele não é um adulto. Mesmo ele sendo um irmão bem mais velho do que aquele que às vezes acontece, ele ainda é irmão. E nós temos que entender isso e ter um olhar de cuidado. Conversar com esse irmão, explicar, como eu já disse, e, em alguns momentos, acolher, às vezes, a raiva, o ressentimento desse irmão. Porque, sim, há, às vezes, um ressentimento que é natural, que não é que eu esteja rejeitando de forma alguma. Pelo contrário, eu amo o meu irmão, mas ele desorganizou a minha vida. Antes eu tinha um pai e uma mãe que me davam muito mais atenção, agora eu tenho que dividir com uma outra criança, que essa divisão sem enfermidade é uma. Quando a criança vem com enfermidade ou com alguma síndrome, né, essa criança vai ter muito mais atenção do pai e mãe, não tem como. Ela vai demandar muito mais, ela vai precisar de mais consultas, a mãe sair mais de casa. Muitas vezes as mães param de trabalhar para ficarem levando o filho para um atendimento ou outro. E mais do que tudo, nós temos que pensar nesse pai, nessa mãe, e quem cuida da pessoa com deficiência precisa se cuidar. E aqui nós pensamos também no idoso. O idoso, nós temos uma faixa muito grande do idoso, mas aquele idoso com Alzheimer, por exemplo, ou que está muito tempo acamado, desgasta a família, por mais que eu ame, é difícil fisicamente, emocionalmente, financeiramente é difícil. Então, nós temos que ter esse olhar de que eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar bem para eu dar conta de cuidar do outro. Então, como que nós podemos fazer isso na prática? Às vezes é um revezamento. Um pai, por exemplo, que não trabalha aos sábados ou que trabalha pela manhã, não trabalha à tarde, dá um meio-dia de folga para a mãe. A mãe dá o meio-dia de folga para o pai que pode sair, às vezes, para conversar com os amigos, ou sair para espairecer. A mãe vai fazer um cabelo, se cuidar, e sem a preocupação. Então, essa divisão de tarefas entre a família, se tiver a rede de cuidados dos avós, dos tios, dos amigos, usem a rede. Quanto mais rede de cuidados eu tenho, menos penoso para mim é. Que hoje que é o que acontece. Hoje, na atualidade, nós não temos essa rede de cuidados que tínhamos antigamente para qualquer pessoa, para qualquer família. Então, as famílias, elas tinham intimidade, por exemplo, de um vizinho com o outro. Era muito comum os primos, os tios, os sobrinhos morarem muito perto. Então, eu tinha ali muitas crianças brincando juntas, as mães ajudando umas às outras, as jovens aprendendo a cuidar da criança pequena. Hoje nós não temos mais isso. É claro que não é em todos os lugares. Em alguns lugares, principalmente cidades do interior, isso ainda é possível. Em alguns bairros isso ainda acontece, mas na maioria das vezes não.
o núcleo familiar, ele está muito o quê? Pai e mãe. E às vezes uma avó, um avô, mas essa rede mais ampla, que vocês podem ver com pessoas mais velhas, né, com os avós, com os pais de vocês mais velhos, vocês vão ver, isso facilitava a vida. Porque eu conseguia ali reclamar, falar, expor o meu problema, ouvir o problema do outro. E quando eu vivencio algo que o outro também vivencia, o que isso me ajuda? O outro já aconteceu com o outro e ele deu conta. Então, se o outro que é igual a mim, que é um ser humano como eu, deu conta, isso me fortalece. Isso me traz a confiança de que eu também vou dar conta. O que aconteceu na pandemia que nós vivemos do Covid? A humanidade, essa humanidade que está viva na época do Covid, ela nunca tinha passado por uma situação como essa. Foi algo inédito. Então, nós não tínhamos o mais velho que dizia ao mais novo: olha, eu já vivi algo semelhante, o mundo já passou por algo semelhante e isso vai passar. Nós vamos dar conta. Como humanidade, nós vamos dar conta. É doído, é sofrido, mas a gente vai dar conta. Então, essa rede de cuidados, ela nos ajuda nisso também, porque nós somos seres humanos, sociais, e eu preciso da experiência do outro, para eu o quê? Me apoiar nessa experiência. É claro que eu vou ter a minha, com as minhas dores, com a minha consciência, o meu conhecimento do que eu tenho, mas esse conhecimento que é geral, que é daquele núcleo que eu vivo ali, da minha comunidade, e a igreja é uma comunidade nesse sentido, é uma comunidade onde as pessoas trocam experiências, e trocam experiências de dificuldades, de enfermidades, de problemas sociais, financeiros, mas trocam também o quê? A resposta. Olha, eu já passei e eu tive a vitória. Deus me abençoou, eu consegui vencer. Então, esse núcleo, ele é muito importante. Ah, mas eu não faço parte de um núcleo religioso. Mas você tem amigos, você tem alguma função ou atividade em que você participa de um grupo que você pode... Não, procure isso. Isso nos ajuda nessa adaptação. Então, essa nova organização da rotina, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Então, os pais precisam ter essa clareza com eles. Prioridade. Porque senão vocês vão ficar desesperados. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exame, eu tenho que ir na fono, na TO, na psicóloga, na ecoterapia, na musicoterapia, nisso. E aí você fala, como que eu vou dar conta de tudo isso? Financeiramente, eu tenho que correr atrás de convênio, eu tenho que correr atrás do SUS. Mesmo se eu possa fazer particular, e o tempo, e a organização. Então, gerenciamento de prioridade, o que é muito importante, o que eu posso esperar um pouquinho, o que eu posso deixar para depois. E qual é essa ordem de prioridade? De acordo com aquilo que for um problema médico. Tem situações que eu tenho que tratar, não tem como. Tem cirurgias que têm que ser feitas rapidamente, medicamentos. Mas se eu tenho que fazer todos esses profissionais, eu tenho que fazer tudo, talvez eu não dê conta de encaixar na minha vida. A criança vai para a escola, a criança tem que brincar, ela tem que ser criança. O adolescente tem que ser adolescente, o jovem tem que ser adolescente. Eu tenho que lembrar disso. Então, qual é a prioridade nesse momento? A prioridade maior dessa criança é a comunicação, é o comportamento, é o sensorial. Então, eu definir isso para eu começar a o quê? Fazer as intervenções naquilo que é prioridade. E não é que eu vou deixar de fazer as outras, mas eu posso fazer essas primeiro e depois incluir as outras. Então isso tem que ser conversado com os médicos, com os profissionais que atendem os filhos, os parentes de vocês, para que essa definição da rotina seja feita. Lembrando que nessa rotina tem que ter tempo livre, tem que ter tempo para brincar, tem que ter tempo para vocês pais conversarem, um sendo o apoio do outro. Então isso é importante. E essa família que a mãe para de trabalhar para ficar em casa com os filhos, esse pai precisa de ter um pouco de paciência com essa mãe. Por quê? Qual que é o universo dela?
praticamente 24 horas. Criança, médico, trânsito, fila de espera, angústia, olhar atravessado das pessoas, o olhar de quem, se fosse meu filho. Então, essa mulher, essa mãe, ela não vai ter muito assunto para conversar com esse pai. Aí ele vai ter que escutar a reclamação, porque qual que vai ser o assunto dela? É a vida dela. O menino fez isso, o menino fez aquilo, e ela precisa só desabafar. Eu sei que ele está cansado também e que ele também tem o direito de ser ouvido por essa esposa. Então, o que vocês têm que fazer? Sentar e conversar. E organizar isso e entender isso. Que a minha necessidade é uma, a sua necessidade é outra. E como que eu vou dar conta de te acolher como esposo, como eu vou dar conta de te acolher como esposa, como eu vou dar conta de te acolher como pais. Então, essa rotina, ela tem que ser discutida e vocês organizarem. Talvez por semana, talvez por mês, mas nada assim é uma rotina de um ano inteiro, porque as demandas vão se modificando. Então, lembrem-se de cuidar de quem cuida. Eu preciso estar bem para eu ajudar. Mandem as dúvidas, temas que vocês queiram que seja abordado. Temos várias especialidades prontos a responder, a ajudar a todos. A paz do Senhor. Queremos agradecer a doutora Amin por essa participação maravilhosa, porque é sempre bom ouvirmos, esse conselho de quem tem experiência. Agradecemos a todos também pela participação. Queremos lembrar para que todos possam acessar o site, cujo QR Code está na tela, onde todos poderão obter informações adicionais sobre a acessibilidade em nossas igrejas. Compartilhe o link deste programa para que outras pessoas possam acompanhar e participar ativamente de futuras discussões, entrevistas. É muito bom as atividades de acessibilidade a cada dia, obtermos mais informações. A paz do Senhor Jesus.